E agora a gente vai bater um papo no dia de hoje, né, com a advogada, a escritora Gabriela Patriota Casado, né, que tem uma publicação extremamente importante tratando território estrangeiro, uma análise sobre a proteção dos direitos dos refugiados LGBTQIA+, no Brasil. Bom dia, doutora Gabriela Patriota, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje, obrigado pelo convite e vamos lá. Doutora Gabriela, a gente que agradece a presença aqui no Jornal da Manhã. Como surgiu, doutora Gabriela, a questão de fazer uma publicação tão importante e de uma temática tão sensível e que muitas vezes fica à margem da sociedade, não fica discutida no seio da nossa população? Traz mais detalhes para a gente. A ideia foi justamente trazer algo que não tivesse um arcabouço jurídico, um arcabouço normativo legal e que também não fosse tão falado, tão comentado, né? A princípio eu pensei em escrever algo sobre imigrantes, mas ainda era muito vago e pesquisando achei interessante falar um pouquinho sobre os refugiados, né, que são uma espécie de imigrantes também. E para falar sobre refugiados, delimitar ainda mais e levantando algumas pesquisas, eu observei que não tem tanta coisa sobre esse tipo de refugiado por orientação sexual e identidade de gênero. Então, achei que seria interessante trazer essa abordagem, essa temática, para que fosse discutido, né? Algo que essa interseccionalidade desses dois grupos tão vulneráveis, formando um só, ela não é falada, ela não é discutida, e é algo extremamente atual e relevante. Como é que pode ser tratada, assim, mencionada essa questão da proteção dos direitos desses refugiados, né? Você traz esse recorte LGBTQIAP+, né? E aqui no Brasil, então, como são esses direitos e o que é que você enxerga que já funciona, que já acontece, e o que é que ainda precisa ser feito para acolher ainda mais esse grupo de pessoas? Primeiro passo é a gente entender os conceitos. Não é porque foi eu que escrevi, mas sem falsa modéstia nenhuma, eu gosto desse livro porque, tanto para quem não é do ramo jurídico quanto para quem é uma leitura muito simples, porque ela traz conceitos. Para falar sobre refugiados, a gente precisa entender primeiro quem são os refugiados, falar sobre a nova lei de imigração de 2017, falar sobre o conceito de visto, entender como funciona todo esse processo. Aqui, desde toda a análise histórica, desde a época lá do Antigo Egito, até chegar agora, né, em 2024, 2023, nesses anos mais próximos. E, no segundo passo, entender como se formou a sigla do LGBTQIA+. É uma sigla que hoje ainda não existe um consenso no mundo, na literatura. Cada país adota a sua forma. Aqui no Brasil, a gente observa recentemente o PNA+, né, acrescentado. Eu optei por utilizar o mais, com esse sinal aditivo, englobando todas as letras que já existem, as que possivelmente vão existir, para poder ficar mais fácil a didática da leitura mesmo. E quando a gente fala em avanço, primeiro a gente precisa pensar no que não diz respeito ao direito. Por exemplo, quando a gente pensa em homossexualidade, se a gente parar para olhar, há pouco tempo atrás, na década de 90, ainda era chamado de homossexualismo, porque estava no rol de doenças da OMS. Então, quando a gente, ainda na década de 90, para pensar no papel da ONU, que hoje é ainda a principal organização mundial que trata sobre essa questão dos direitos internacionais, dos direitos humanos, a ONU veio julgar o primeiro caso com a temática LGBTQIA+, também na década de 90. Foi um caso na Austrália, né, uma lei da Austrália que criminalizava as relações que fugiam ao padrão heteronormativo, e a ONU deu uma decisão favorável, e depois daí muitas outras surgiram. E hoje, dos 193 países que existem no mundo, 69 ainda criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo. Doutora Gabriela, a gente pode dizer... alto, né? Muito alto. A gente pode dizer, doutora Gabriela, que o Brasil é um país de vanguarda no resguardo desses direitos, ou ainda não? O Brasil ele tem avançado muito. Aqui a gente não tem, nunca teve, nenhuma legislação que criminalizasse essa prática. No entanto, aqui falta política pública e legislação específica que trate sobre o tema.
quando eu falo sobre política pública, o amparo, desde na entrevista, quando o refugiado ele vem para o Brasil, quando ele solicita o processo de refúgio, o Brasil é um dos principais destinos, justamente por não criminalizar, eles encontram grandes dificuldades no CONAR. O CONAR é o órgão que vai receber essas pessoas e que vai lidar desde o procedimento de entrevista até os trâmites finais. Então, logo nessa entrevista, essas pessoas já encontram dificuldades. Aqui não criminaliza, mas aqui também tem um alto índice de preconceito e também de crimes contra, principalmente, pessoas trans. Então, muitas vezes, esses refugiados, eles não conseguem ter esse amparo, esse acolhimento e acabam não dizendo o motivo do refúgio, da solicitação do refúgio. Até porque a gente não tem na legislação algo que diga orientação sexual e identidade de gênero como um dos motivos. Então, é classificado já em outra forma, não é algo específico. Aqui não tem esse amparo, eles encontram essa dificuldade. Ainda é um país com preconceito, mas é um país que tem conseguido alguns avanços. A gente pensando no STF, por exemplo, em 2019 o STF teve uma decisão que equipara os crimes de homotransfobia ao racismo, alterando a Lei CAO, né, que é a lei que trata sobre isso, até que seja editada uma lei específica. Isso foi em 2019, estamos em 2024, 5 anos depois ainda não existe uma lei específica. Aqui a gente encontra muita coisa de amparo à comunidade LGBTQIA+, como, por exemplo, um dos programas de governo Brasil Sem Homofobia, acho que salvo engano, 2004, 2005, a gente encontra muita coisa sobre refugiados, desde comitês, de secretarias. Aqui em Alagoas a gente tem comitê também, mas a gente não encontra específico para comunidade LGBTQIA+, em situação de refúgio, e nem para refugiados por orientação sexual e identidade de gênero. O que falta é a união desses dois grupos em um só, algo muito específico. Doutora Gabriela, essa publicação, ela traz que reflexões na questão de políticas públicas, de mudanças comportamentais? Essa publicação, ela traz uma reflexão nesse sentido também, nesse aspecto? Traz sim. É uma leitura, como eu falei no começo, que ela é interessante até para quem não é do ramo jurídico, porque como ela traz muitos conceitos, ela chama as pessoas a refletirem na importância do tema. A partir do momento que a gente conceitua o que é cada letra dessa sigla, como foi que surgiu essa questão de gênero, essa questão de orientação sexual, todos os avanços, inclusive os avanços linguísticos mesmo, para se tratar do tema, a gente chama essa reflexão. E com relação às políticas públicas, a gente enxerga o papel da mídia na abordagem do tema, que ainda é até uma coisa que eu tenho que agradecer à Jovem Pan por estar abrindo esse espaço, porque hoje é uma das situações que, se a mídia colaborasse, se fizesse alguma divulgação, alguma forma de informação para a população que não tem. É um tema que ainda é tabu, doutora, na sua ótica? Ainda, eu acho que também é um tema que hoje em dia é muito difícil a gente saber o que é militância, aquela militância exagerada, e o que é conteúdo. Sim, então isso acaba separando muito, acaba distanciando da realidade, de uma discussão mesmo. Então, como política pública, o papel da mídia, o papel das escolas. Doutora, o número desses refugiados, existe um quantitativo, existe um levantamento anual, mensal, enfim, existe algum dado realmente para que isso seja até mais palpável hoje? A ACNUR, que é a Agência da ONU para Refugiados, ela faz sempre esse levantamento. Agora, não é um levantamento feito com esse rigor de todo ano. São feitas agendas, e quando se contabiliza quantos refugiados foi apurado naquele ano, se contabiliza também os motivos do refúgio. E, dentre eles, essa situação. Natália Falar agora um pouquinho especificamente, né, do lançamento da publicação, né, reforçando aqui o livro Território Estrangeiro, uma análise sobre a proteção dos direitos dos refugiados LGBTQIA+, no Brasil, de Gabriela Patriota. Gabriela, vamos falar um pouco sobre esse lançamento, quando vai ser, onde está disponível para compra, né? Qual é o público-alvo? Então, fala um pouco mais desses detalhes, porque assim, é um assunto extremamente importante, um assunto que deve estar mesmo dentro da casa de todos os brasileiros, deve estar ali circulando, né, nas conversas entre as famílias. Então, traz todos os detalhes aqui do lançamento do seu livro. O lançamento acontece hoje na Livraria Leitura do Parque Shopping, às 19 horas.
já aproveito para convidar todos. Aconteceu um lançamento em Fortaleza, lá na Universidade de Fortaleza, que eu tenho a grande satisfação de ser doutoranda lá. E aconteceu semana passada e agora é o lançamento aqui em Maceió, na Livraria Leitura do Parque Shopping, às 19 horas. O livro já está disponível para venda nas principais plataformas digitais e no site da editora Dialética. Perfeito. Muito bom, viu, João Mozinho? Doutora Quanto mais informação, melhor. Doutora Gabriela, patriota casado, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, tão relevantes da nossa sociedade, que muitas vezes fica à margem da discussão, né? Tem muita coisa de preconceito, muita coisa de tabu, e é sempre bom estar fomentando, através da mídia, desses espaços de debate, esse tipo de discussão. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, parabéns à Jovem Pan por estar abrindo esse canal. Sem querer dar muito spoiler do livro, mas em uma parte deles eu falo da importância do papel da mídia, e vocês conseguiram trazer isso agora aqui em Alagoas, e eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Obrigada. Doutora Gabriela, mais uma vez, muito obrigada. E agora, Natália Bastos, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e volta já, não é isso? Volta.